Salve, salve, amigo ligado no Torcedores Rádio, você que acompanha o podcast do Torcedores.com. Estamos ao vivo na nossa fanpage do Facebook para interagir com vocês e para discutir sobre jogadores de futebol que merecem segunda chance, jogadores de futebol que tiveram segunda chances no mundo da bola. Hoje é dia 4 de setembro de 2017, a data que nós estamos gravando este podcast falando com vocês, e a grande notícia do dia é que Felipe Melo está de volta ao Palmeiras. E é para falar sobre ele e outros atletas que nós vamos discutir com vocês. Aqui ao meu lado, nesta mesa maravilhosa, temos o William Almeida e Alan Simon, coincidentemente dois palestrinos, dois caras que estão soltando foguetes com Felipe Melo, William. Boa tarde, boa noite, Matheus. Estamos aí de novo, né? Ó nós aí outra vez aqui no Torcedores Rádio. Olha aí, e o Felipe Melo, só alegria? Com a ousadura voltou no palestra, né? Agora vai. A ousadura, como diz nosso internauta André, com a paz, né? Com a paz de Cristo, se Deus quiser, tamo aí. Muito bem. Alan Simon, tá felizão com o retorno do Felipe Melo? Boa noite, tudo bem? Aquela coisa toda. Olá, Matheus, olá, William, todo mundo ligado no Torcedores Rádio. Não dá pra ser muito feliz com essa notícia não, porque o Felipe Melo teve todos aqueles problemas que a galera se lembra desde 28 de julho, estava afastado, nisso tivemos direito aí a ouvir um áudio, enfim, se pediu desculpas, se apresentou aí tudo que foi a motivação para Felipe Melo ter sido separado da equipe, mas não foi exatamente, né, o que a gente viu e ouviu hoje. A grande verdade é que o Palmeiras deve ter feito isso por causa da ação judicial que ele provavelmente faria contra o clube por assédio moral. E não deixaria de ter razão, porque no ambiente de trabalho você não pode usar um de seus trabalhadores e colocar ele de maneira separada, de uma forma até que constrange o profissional. Então os clubes deveriam pensar melhor antes de contratar seus jogadores, analisar os riscos. E o Felipe Melo não está errado de querer ser reintegrado. Ele não está errado de querer estar com o grupo, afinal de contas, é a lógica do direito trabalhista. A gente esquece, às vezes, que jogador de futebol é trabalhador. Ele pode ganhar um absurdo, um caminhão de dinheiro, mas ele é um trabalhador. Querendo ou não, ele é registrado na carteira de trabalho, né? Ele tem a legislação CLT, ele pode receber uma parte aí como pessoa jurídica pela questão dos direitos de imagem, mas ele é um jogador contratado no regime CLT. Então, há direitos trabalhistas que envolvem essa parte, e é lógico que o Felipe Melo tem sim direito de pedir sua reintegração ao clube. Agora, o que eu acho é que não vai acontecer nada. Para mim, o Cuca não vai utilizar, como já não vinha utilizando até a crise que aconteceu após a eliminação contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Foi só para inglês ver, ou melhor, para italiano ver nela? Foi para alguns verem. Muito bem. Pessoal, antes da gente começar o Torcedores Rádio, nós perguntamos na nossa fanpage do Facebook o que vocês pensavam sobre essa questão do Felipe Melo. E o André Araújo, vascaíno, que sempre está conosco, que sempre encerra os comentários com o glória a Deus por isso, ele disse o seguinte: melhor coisa que aconteceu, o melhor homem de marcação no elenco do Palmeiras, cara tem qualidade e vou além. O cara ganha 800 mil para não jogar, agora só falta o Cuca cair, porque não entende nada. Calma, pessoal, porque não entende nada de futebol. Ele tá bom pra ser estilista, só falta da calça rosa. Não é rosa, mas enfim, vinho. Não, mas é o que o amigo escreveu. Ué. O internauta Governador Jorge comentou: Felipe foi punido por falar a verdade sobre o Cuca. E o Silvio Manuel Formigoni, um canalha, comentou. Já temos interações hoje, Alan Simon? Vamos lá. Temos as primeiras interações aqui na nossa live. O José Carlos Damasceno fala aqui: no Palmeiras sempre. Ele manda um kkk, não sei se ele tá querendo dizer que ele é rival do Palmeiras. O Márcio Gonçalves diz aqui, merecia ser banido do futebol pela forma que o mesmo se comporta como profissional. O Flávio Moreira pergunta aqui pra você, Matheus: você é time Melo ou time PVC? Time PVC, né? Sou jornalista, né? Então, como eu não sou jogador, sou jornalista, então time PVC. Felipe Melo sempre causando polêmica aí. Essa com o PVC foi em 2010, já faz 7 anos, hein? O Eric Silva diz aqui, via coletiva dele, ficou claro que ele tem muita incompatibilidade com o Cuca.
Quando perguntaram se ele tinha pedido perdão ao Cuca, quis deixar claro que não tinha pedido nada. Só que depois, o amigo Eric Silva viu a coletiva, mas depois no Twitter, o Felipe Melo fez questão de dizer que pediu sim desculpas ao Cuca e que naquele momento ele tinha cortado o repórter que fazia a pergunta para dizer que não só o Cuca, mas pediu perdão a todo o elenco do Palmeiras. Eu achei que ele tentou ali fazer uma manobra porque ficou feio dizer que não pediu desculpas ao Cuca. Ele falou de uma maneira até bem ríspida e tentou se corrigir depois nas redes sociais. O que você acha, William? O repórter ele tentou depois falar novamente sobre esse pedido de desculpas e o Felipe novamente falou que não foi de maneira exclusiva ao Cuca. Então eu acho que exatamente ele foi no Twitter para tentar o filme dele já tá queimado, ele tentou jogar aquele balde de água fria, mas acho que não adiantou muito não. Fica aí a polêmica, fica aí o disse-me-disse, mas fato é que Felipe Melo está de volta. Se vai jogar, só o tempo e o Cuca podem dizer. Além do Felipe Melo, pessoal, a gente estava conversando antes da gente entrar no ar, tem vários jogadores que também se enquadram nessa categoria jogadores que tiveram segunda chances, jogadores que deveriam ter segunda chances. Eu acho que um caso que vem logo na minha cabeça é o Ronaldo Fenômeno. Quando ele estava naquela situação do Milan, teve aquele problema de joelho, voltou para o Brasil, treinou algum tempo no Flamengo. E quando estava todo mundo falando, não, o Flamengo vai contratar o Ronaldo, porque o Ronaldo é flamenguista, aquela história toda, eis que chega o Corinthians e contrata o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que é um caso que a gente pode dizer que foi uma segunda chance, né? Porque o Ronaldo estava sendo dado como acabado naquela época. Ou é exagero da minha parte, saudosismo, um pouco de raiva, porque o Flamengo não acertou com ele. Qual foi? Quem quer começar? Alan Simon. Eu discordo da comparação. Beleza, falou. Eu discordo da comparação porque é um caso de um jogador que estava sofrendo com lesões e que teve uma oportunidade no futebol brasileiro de mostrar que ainda tinha capacidade técnica. No caso do Felipe Melo, não é nem perto disso, aliás. O Felipe Melo, eu não tenho nada a dizer da parte técnica. Ele começou a jogar mal com o Cuca porque o esquema tático do Cuca não tem nada a ver com o estilo de jogo do Felipe Melo. Inclusive, essa pode ter sido a origem de muitos dos problemas pessoais que eles tiveram. O Felipe Melo não aceitou ser colocado no banco de reservas. Com o Eduardo Batista no comando, que pese todas as ressalvas que eu tenho ao péssimo trabalho que esse treinador fez no Palmeiras, o Felipe Melo jogava muito melhor. Porque no esquema que o Eduardo Batista fazia o Palmeiras jogar, o Felipe Melo ia melhor. Eu não gosto muito de comparar Eduardo Batista com o Cuca nesse momento, porque o Eduardo Batista jogou contra times inferiores do Campeonato Paulista, aquele famoso bater em bêbado, né? Jogou jogos e quando precisou disputar partidas mais difíceis, ganhou do São Paulo, mas isso está mostrado que qualquer treinador do Palmeiras está ganhando do São Paulo no Allianz Parque, virou uma constante, são 5 vitórias e 5 jogos. Perdeu para o Corinthians depois de dominar o jogo inteiro, e essa derrota para mim é quase que imperdoável. E ganhou do Santos na Vila. Tudo bem, ele conseguiu ali quebrar o recorde. E nesses jogos, o Felipe Melo teve boa participação. Então o Felipe Melo tem muita questão do esquema. Não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com a parte dele como jogador, como volante. O que se tem agora como segunda chance é disciplinar. O Ronaldo teve uma segunda chance no aspecto moral, de acreditar nele, que na verdade não era nem uma segunda chance, né, Matheus? Era a terceira chance. Porque quando ele foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, ninguém imaginava que ele pudesse viver aquele momento depois das lesões que ele sofreu na Inter de Milão. William. Bom, é exatamente isso. A comparação do Felipe com o Ronaldo é exatamente essa que o Alan colocou. Tem a diferença tática, que é o do Felipe, que talvez agora, é claro que eu duvido que o Cuca vá escalar o Felipe depois de tudo que aconteceu entre eles. Mas eu vejo hoje, essa montagem de time com 4 jogadores no meio campo, talvez, se a gente for parar para pensar só futebol, o Felipe Melo seria titular, pelo menos no meu time, o Felipe Melo seria titular fácil do Palmeiras. Mas com o Cuca é outra história e, enfim, falando sobre o Ronaldo, concordo muito com o que o Alan falou, porque ele veio de 2002 já, que ninguém imaginava que ele ia fazer o que ele fez na Copa. Aí chega em 2009 mais ou menos, se não me engano, em 2009 chega no Corinthians, com o André Sanches fazendo aquela coisa que todo mundo achava maluquice, piração dele, deu muito certo, tanto que o Corinthians é o que é hoje. Acho que não é um absurdo a gente falar que existe um Corinthians antes Ronaldo e antes Andrés e pós. Então, eu acho que tem essa diferença, só que a gente pode falar,
que teve uma segunda ou uma terceira chance no futebol. Muito bem, vamos ler mais comentários. André Araújo, falando sobre o Felipe Melo ainda, né? Melhor coisa que aconteceu, o melhor meio-campo do Palmeiras, joga muito. Pitbull voltou. Agora ele tem que jogar. Esquece Tietê, esquece esses jogadores de times pequenos. Ele vai voltar cheio de ousadura. Agora só falta o Cuca sair. Porque não, eu li o pré. Isso não foi o depois. Porque ele não entendia nada. A Mariana Paulucci comenta: não quero ele, Felipe Melo, no meu time, não. Já deu, né? Cara chato pra caramba. O André Araújo: essa semana foi uma das melhores. O Ousado voltou, o Milton Mendes caiu. Agora só falta o Eurico Miranda cair. Calma, cara. Glória a Deus por isso, né? Muito bem. Walter dos Santos: time Palmeiras. Felipe fala A e a imprensa fala o alfabeto inteiro. Hashtag cachorro louco. Mania de botar tudo na imprensa. Felipe Melo falou A, B, C, D, até ZZ naquele áudio. E ficou claro pra todo mundo ouvir. Então não vem com essa de botar na conta da imprensa, não. Porque o Palmeiras construiu essa crise sozinho, não precisou de ninguém da imprensa. A imprensa até ficou sabendo quando ele já estava afastado. Essa aí eles compraram sozinhos, amigos. Você pode criticar a imprensa por vários outros motivos, mas essa aí é total na conta do Palmeiras. E o fato dele ter retornado mostra que foi uma barbeiragem da diretoria do Palmeiras. Esse comentário do Renan Prates foi antes, mas vale para esse momento agora. Chegou o momento que o Alan Simon ficou full pistol. E aí, Matheus Adami? É um personagem, né? E ele me chamou de Matheus Gagadami porque eu li 2 vezes o mesmo comentário, só que eu não li o mesmo comentário. Um dos comentários do André Araújo foi no post que a gente fez no meio da tarde, antes do Torcedores Rádio começar, e ele comentou agora. Tem que explicar tudo pra vocês, caras. Vocês não prestam atenção, caras. Enfim, Eric Silva: sobre o Felipe, ele faz uma bela movimentação por zona. Ele consegue dominar todo o setor intermediário. Ele tem passes longos, precisos e muito bonito. Acho que está falando dos passes muito bonitos, né? Porém, no estilo marcação individual do Cuca, eu observei de fato, o Felipe é muito, muito lento. Então, para o Cuca, é muito complicado preservar só o Felipe na marcação por zona. Poderia acabar com todo o estilo do esquema tático do Cuca. Então, não dá para condenar o Cuca. Basicamente aquilo que eu falei, ele não tem espaço no esquema do Cuca e o Cuca não vai mudar por causa do Felipe Melo. Eu até acho que o treinador poderia buscar alguma forma de variação tática para valorizar um jogador que não foi barato, um jogador que está custando caro para o Palmeiras todo mês. E quando o treinador simplesmente chega e fala: não vou usar porque não tem a ver com o meu esquema. E aí? Vai jogar o dinheiro no lixo? Vai jogar onde esse dinheiro? Então eu acho que alguma variação tática deveria ser utilizada pelo treinador para tentar aproveitar a boa qualidade técnica que o Felipe Melo tem, embora, de novo, todas as críticas que eu fazia a ele na seleção, porque eu acho que ele não tinha que ter estado na seleção nunca naquela época, mas hoje eu vejo ele como um jogador que tem uma técnica que no futebol brasileiro é superior aos outros. A gente via isso nos jogos do primeiro semestre. O Felipe Melo chegava ali, ele parecia o senhor do meio campo mesmo. Eu nunca gostei do futebol dele, mas eu tenho que admitir que quando eu vi ele jogar no Allianz Parque, eu conseguia ver uma qualidade que não é normal no nosso futebol. Eu acompanho muito jogo, vejo mais de 30 jogos por ano. Hoje em dia mais de 30 jogos por ano no estádio, e no estádio diferente da televisão, né? No estádio diferente da televisão. E eu vejo dessa maneira que o Felipe Melo tem qualidade para demonstrar. E se o Cuca não quer usar, na minha opinião, tem 2 vertentes: má vontade ou preguiça. Pode colocar também no embalo do Felipe Melo o Borja. Porque o Cuca às vezes dá a impressão de que ele não foi ele que pediu o jogador, então não vai jogar. Tanto que pediu o Daverson, gastou 5 milhões de euros num jogador limitado. A gente pode falar que o torcedor palmeirense sabe, ele é limitado, não tem a qualidade, por exemplo, que eu vejo no Borja. Para mim o Borja é infinitamente melhor que o Daverson, mas não foi jogador pedido pelo Cuca. Ou seja, a impressão que passa é que nos jogadores badalados que o Cuca pede, que o Cuca não pediu, não vou jogar com ele. Eu vejo um problema, assim, que não é só do futebol. Quem não conhece aquela pessoa que você vai propor alguma coisa e a pessoa fica com preguiça e não faz, né? Acontece muito na vida, no dia a dia. E me parece que o Palmeiras é um pouco assim, tem aquele imediatismo de mostrar resultado quanto antes. Você precisa mostrar, e o resultado do futebol é medido em vitórias, é medido em pontos, em conquistas.
E aí ele olha e fala, mas o Borja vai demorar uns 2 anos para se adaptar ao futebol brasileiro. Não tenho esse tempo porque eu preciso mostrar resultado amanhã pra torcida. Então eu vou colocar ele no banco e vou contratar o Daverson, que é limitado, mas talvez no meu esquema tático funcione melhor. Essa é a cabeça do futebol brasileiro. É por isso que nada dá certo aqui, jogadores estrangeiros. É por isso que o Barrios começou a jogar melhor no Grêmio no primeiro semestre, embora já tenha caído de produção. É importante a gente destacar que é um jogador que nunca teve um grande momento assim que durasse muito tempo. Você sabe... No Borussia Dortmund ele foi bem, foi muito bem. Não vou lembrar agora porque eu não sou o PVC, desculpa, não sou o PVC, mas ele teve talvez o auge dele foi com a cabeça do Borussia Dortmund. Escuta, sabe por que os técnicos, os times colocam jogadores caros no banco de reservas? Porque lugar de dinheiro no banco? Vai fazer a piadinha do banco. Pera aí, vamos colocar a praça aqui. Pô, eu ia fazer essa piada, eu fiquei constrangido agora. Mas nessa crise econômica do Brasil, pra fazer o jogador render, né? Vamos de fazer uma piada horrorosa. Você deveria agradecer, não? Em vez de colocar o dinheiro no banco, a gente fez uma poupança. A gente poupou você dessa piada ridícula. Exato. Não importa. Eu não sou humorista, meu amigo. Walter dos Santos mandou uma carinha estranha e um porquinho. É o focinho do porco. O focinho do porco. Focinho do porco. Carlos Roberto Pedroso responde a nossa pergunta com não. Matthew Rodrigues, um dos, se não o melhor volante que atua no Brasil. É legal isso do Felipe Melo. O interessante é ver assim que o pessoal tá bem dividido, né? Se deveria ter outra chance, se não deveria. Isso é legal. Caras que também puxando pela memória, que minha memória para coisa antiga funciona. Eu lembro do Edmundo, que o Edmundo foi da base do Botafogo. E ele teve um problema disciplinar na concentração, sei lá o que aconteceu. Reza a lenda que ele andou pelado na concentração do Botafogo. Não, é verdade. Não, é a história que tem. Ele andou pelado na concentração, os caras do Botafogo não gostaram e meteram o pé nele. Imagina se o Edmundo tivesse surgido no futebol com a camisa do Botafogo. Seria um cara que, de repente, uma segunda chance para ele poderia ter mudado a história do clube. Coisa que de segunda chance, coisa disciplinar, o Palmeiras deu pro Wagner Love. Eu lembro muito da questão do Corinthians campeão brasileiro de 1998, e que o Marcelinho Carioca claramente estava brigado com o Vanderlei Luxemburgo, aquela história que depois a gente ficou sabendo. Eu tirei mulher do seu quarto, você é chapado, você é moleque. Que o Luxemburgo e o Marcelinho brigaram quase 10 anos depois na Band. Aconteceu, o elenco tá rachado, o Marcelinho foi afastado naquele campeonato, isso depois que o Luxemburgo tinha levado até pra seleção brasileira, um amistoso lá contra a Iugoslávia, e depois ele foi reintegrado, não comemorava gol com o Luxemburgo, né, não comemorava gol com os jogadores que estavam do lado do Luxemburgo, mas dentro de campo fazia a sua parte. O Corinthians jogou como um time, embora estivesse completamente rachado nos bastidores, e foi campeão brasileiro. Então, o Palmeiras pode, se colocar o Felipe Melo numa situação melhor de esquema tático, se o Cuca não tiver uma vontade de usar o jogador, tentar uma variação tática que encaixe o Felipe Melo no time, de fazer com que o Palmeiras deixe tudo isso que acontece nos bastidores lá na academia, lá no centro de excelência do futebol, e dentro de campo jogue futebol. Esse é o centro da questão. E o Palmeiras tem condições de fazer um campeonato brasileiro decente e conseguir ainda brigar por posições melhores na tabela. Eu não acredito mais em título, mas pelo menos um vice-campeonato e uma vaga na Libertadores ano que vem, na fase de grupos. Bom, apesar do Felipe Melo ter voltado e tudo, mas como eu já falei aqui que eu acho que o Corinthians já é campeão brasileiro, eu acho mais fácil o Palmeiras ser campeão brasileiro do que o Felipe Melo voltar a jogar com o comando do Cuca. Falando nisso, Alan, você acha que o Cuca fica para 2018? Eu gostaria que ficasse, mas eu acho que não. É só achismo, tá, gente? Não tem informação nesse momento que eu vou falar, não. Eu acho que tudo isso que aconteceu desgasta a relação do Cuca com a diretoria, ele ficou exposto. O afastamento do Felipe Melo foi muito em função do Cuca, de tudo que o Felipe Melo teria falado pro Cuca depois do jogo contra o Cruzeiro, na eliminação da Copa do Brasil. A diretoria demonstrou que estava do lado do Cuca e 2 meses depois, quase 2 meses depois, são 1 mês e meio depois, expõe o treinador a esse quase constrangimento de mostrar por que a gente aceitou o Felipe Melo de volta. Aí isso foi construído desde a semana anterior, com reuniõezinhas, em que eles estavam se aproximando, tudo aos poucos, para que se fizesse isso que aconteceu nessa apresentação desta segunda-feira lá na academia. Então eu acho que o Cuca está guardando esse tipo de coisa. Ele não vai pedir demissão, ele tem uma multa muito alta para receber se ele for demitido. Contrato até o fim do ano que vem, até o fim de 2018. O Felipe Melo tem contrato até o fim de 2019, um ano a mais, então o Felipe Melo fica mais tempo no Palmeiras. E tem um time aí que adora o Cuca,
que tá com um treinador ali que não é unanimidade, que é o Atlético Mineiro com o Rogério Micali. Então eu não descarto a possibilidade, aí a opinião, do Atlético Mineiro ir procurar o Cuca no fim da temporada para começar um trabalho novo com ele no ano que vem, visando um título, provavelmente da Copa do Brasil. Não sei se o Galo vai conseguir vaga na Libertadores, tá bem difícil agora, mas pode ser que consiga. De qualquer maneira, um trabalho voltado a reconstruir o Galo dentro de campo, porque o Galo mudou completamente a forma de jogar, deixou de ter aquele futebol do Cuca, o futebol do Levi Coupe, para ter um estilo de jogo que não me agrada desde o Marcelo Oliveira no ano passado. Muito bem. Você quer completar, meu filho? Eu só vou completar o que eu falou. Muito disso também pode acontecer. O Atlético ele pode sofrer uma reformulação. Por exemplo, o Robinho tem o contrato até o fim do ano, talvez não fique. O Fred pode deixar o Galo também. Então nada impede de o Cuca assumir o Atlético em 2018, fazer uma reformulação visando um projeto, sei lá, uma Libertadores em 2019, enfim. Isso não é impeditivo pro Cuca assumir o Atlético Mineiro e quem sabe, finalmente, para muitos torcedores do Palmeiras, o Alberto Valentim ter a chance de dirigir o seu técnico do clube. Amém! Que isso, irmão? Que beleza. Não, mas esse é um cara... Eu quero Alberto Valentim no Palmeiras desde o ano passado. Erraram, fizeram a burrada de contratar o Eduardo Batista. Que isso? Calma. Deveriam ter dado a chance pra ele, como o Corinthians deu a chance pro Carille. Mas o Corinthians tentou 2 e não conseguiu, inclusive o Eduardo Batista. Tá bom, sorte do Corinthians que não conseguiu. O Palmeiras conseguiu e se deu mal. Calma, Alan. Olha o coração, Alan. Calma, é só futebol. Amiguinhos, falando de jogadores, já que com o Ronaldo não logrei êxito nessa de segunda chance pra polemizar, e o Adriano, hein? Adriano Imperador. É um cara que merece uma segunda chance, terceira, quarta, quinta chance. Já estaria na 10ª chance. Não, nem pela bola que joga. Deus. A única coisa que ele fez numa dessas enésimas chances que ele teve foi fazer o gol do Corinthians contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada em 2011, né? Penúltima, antepenúltima rodada? No Renan Ribeiro, goleiro do Atlético Mineiro. E hoje... Pra trás igual o Fernando Praz, tá acostumando a cair. Controla a corneta aí, vai. É verdade. Tá parecendo o Eduardo, que o Eduardo fala que o Praz cai de qualquer jeito e os jogadores estão aproveitando agora. Tinha um ex-goleiro, hoje técnico fora de atividade, que o pessoal falava também que ele caía de um jeito esquisito, ajoelhado, né? Não tem um negócio desse? Diziam do Rogério Ceni, mas é um grande goleiro, né? É um grande goleiro. O Matheus não queria falar o nome porque ficou com medinho, mas pode falar, não tem problema não. Rogério Ceni, né? Não, grande goleiro. Mito, né? Mito. Adriano, se chegasse no Alexandre Matos, chega Adriano e fala, chefão, eu quero jogar, eu tô melhor, eu tô recuperado, passa 9 pra nós, deixa esse Borra pra lá. Opa! Não, Borra. Deixa pra lá, Daverson, deixa esses caras todos. Eu sou o matador desse time. Você, Alexandre Simão Matos, aceitaria Imperador? Nunca. Mas nunca. Jamais. Como a gente já falou aqui, ele teve a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mais chance que marcha de carro, cara. Pelo amor de Deus. Ele foi bem no São Paulo. Foi bem no Flamengo quando voltou em 2009. Fez um jogo bom no Corinthians e depois disso, ele não quer. Aceita logo que ele não quer jogar bola. Ele quer curtir o dinheiro dele, o que sobrou do dinheiro dele lá no Rio de Janeiro com os amigos dele. Cara, deixa ele curtir a vida, ele não precisa. Ele realmente não precisa. Essa mania de a gente querer controlar a vida dos outros, lá que o Adriano tinha que ser o melhor jogador do mundo, que tinha que conquistar a bola de ouro, que tinha que ser o craque da seleção. Tinha coisa nenhuma, o cara não deve nada pra vocês não. Ele não quer jogar bola, para de ficar pressionando o cara, ele não quer. É que nem o Ronaldinho Gaúcho, né? A gente vai falar ainda sobre jogadores, né? Vai ter um tema que são jogadores que poderiam ter sido muito mais do que foram. Pra mim, o Ronaldinho Gaúcho podia ter sido melhor que o Messi, melhor que o Cristiano Ronaldo. Se é que não foi. Existe gente que acha que ele foi. O William é um dos que acham. Eu acho que tá empatado, mas acho que ele poderia ter sido muito melhor. Samuel também, dá moral pro cara, rapaz. O Samuel também, nosso videomaker, responsável pelas lives aqui no torcedores.com. Tá dizendo aqui que o Ronaldinho Gaúcho era muito melhor. Eu acho que ele poderia ter sido o melhor jogador que eu vi jogar. Ele não foi. Porque ele não quer. Deixa o cara não querer, meu. Deixa o cara não querer. É o direito dele não querer. Tá certo. Alexandre William Almeida Matos. Chega um imperador na sua sala, naquele rolê, e fala, chefão, eu vou ser o matador desse time. Sim ou não? Pô, velho, infelizmente não. O Adriano, pra mim, jogou muita bola. Eu, ao lado do Ronaldo, talvez ele foi um dos principais atacantes que eu vi jogar, principalmente com a camisa da seleção brasileira. E, eu acho que foi
não vou falar desperdício, que eu acho a palavra muito forte, mas foi uma pena ele não ter jogado a Copa de 2010 e quem sabe, se ele tivesse jogando até a Copa de 2014. Porque de fato, o Adriano, ele era pra mim o cara, por exemplo, daquela seleção de 2010. Ele jogava no Flamengo, se eu não me engano, ele estava no Flamengo, poderia muito bem ser convocado, ser um dos principais jogadores daquela seleção, que lembrando, tinha o banco, era Grafite. Era o Luiz Fabiano era titular e o reserva era o Grafite, jogava na Arábia. Então, a gente vê a diferença. Eu acho que o Adriano hoje, do jeito que ele tá, com certeza ele é melhor que o Grafite. Certeza. Muito bem. Comentários aqui. André Araújo. Adriano Imperador, um dos melhores atacantes que eu vi. Melhor que Guerreiro, melhor que Luiz Fabiano, melhor que Henrique Dourado. Concordo com todas as afirmações. Principalmente melhor que o Luiz Fabiano e melhor que o Henrique Dourado. Guerreiro é muito bom, mas o Adriano no auge era embaçado. E antes o André comentou assim, que isso, Alan? Esse cara, falando do treinador Alex Stival, tem que treinar time pequeno. Manda ele treinar o Criciúma, América Mineiro, São José. Se ele vir pro Vasco, vai voltar de ré. O campeão brasileiro de 2016, campeão da Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro. O Cuca é um grande treinador, pelo amor de Deus, gente. O Arthur Oliveira tinha comentado, Felipe Melo é bom, mas não é para isso tudo. Concordo com ele. Amigos, mais algum jogador que merece segunda chance, que teve segunda chance no futebol e a gente, por acaso, não está lembrando com todo esse agito de Felipe Melo? Um que o nosso internauta André vai lembrar é o Bernardo. Meia que começou no Cruzeiro, se eu não me engano, era da base do Cruzeiro, se eu não me engano até da mesma faixa da época do Dudu. Acho que talvez tenha sido a mesma leva lá do Cruzeiro. E foi pro Vasco, passou pelo Palmeiras, enfim. Tava jogando, acho que o último campeonato dele foi o Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Ele teve muitas oportunidades, tinha um potencial, a gente olhava pro Bernardo, pensava que ele poderia ser um bom jogador, e infelizmente o extracampo dele atrapalhou demais. Categoria de base, o Jean Xera teve 28 mil oportunidades e jogou todas fora, né? A gente vai lembrar alguns nomes aí de jogadores que tiveram oportunidades e que também jogaram todas elas no lixo. O Carlos Alberto, por exemplo, é um jogador do Corinthians em 2005, jogou no Fluminense, no Figueirense, foi campeão da Champions League no Porto, o William tá lembrando, e pouca gente lembra disso, que ele fazia parte daquele time com o Deco, com o José Mourinho, o treinador. Eu não sei o que é mais bizarro nessa frase, se é o Porto campeão da Champions, se é o Carlos Alberto campeão da Champions ou se é o Cataclisma. Carlos Alberto campeão da Champions pelo Porto. É o Porto campeão da Champions contra o Mônaco na final e depois campeão mundial contra o Once Caldas da Colômbia. Meu Deus! Num ano, 2004, que teve o São Caetano campeão paulista, o Santo André campeão da Copa do Brasil e a Grécia campeã da Eurocopa. Volta 2004. Tá explicado. Deve ter tido eclipse lunar, cometa Halley passando, tudo que não costuma acontecer assim todo dia, deve ter acontecido em 2004. Principalmente a final da Copa do Brasil. Matheus, o Santo André ganhou a final da Copa do Brasil contra quem mesmo? Eu esqueci. Contra o Flamengo. E o que eu tive de ouvir de piadas no dia seguinte no colégio de Elvis não morreu. Elvis não morreu, porque um dos gols foram do Elvis, né? Enfim. Qualquer dia a gente bate um papo só sobre essa final Santo André e Flamengo, porque você viveu como flamenguista e eu vivi como morador de Santo André. Marca pras minhas férias. Mas fala aí, fala nas minhas férias. Quando eu vou estar de férias mesmo, Alan? Sei lá, eu sei. Eu tô semana que vem aqui, tô despedindo hoje aqui provisoriamente do podcast. Que peninha. Boa. Que beleza. Alan Simão muito querido aqui nesse podcast. Tô vendo, tô com a avaliação pior que o Michel Temer aqui. Ou que o Felipe Melo, porque o que tem de gente criticando o Felipe Melo, né? Olha aí. Mas tá bom, se nem o Felipe Melo, unanimidade, né? Não, quem será, né? Unanimidade neste mundo. Pois é. Muito bem. Pessoal, você que nos ouve, tem algum jogador que vocês estão lembrando? Nos ajude aí. Jogadores que tiveram segunda chances, que mereceram segunda chances, que não mereceram, enfim. Sabe quem eu lembrei agora? Lopes, o meio-campista do Palmeiras, que ganhou o carinhoso apelido de Lopes Farinha, né? Lopes, que é mais um nobre integrante de Volta Redonda, devo dizer. Mas é um cara que
teve segunda chance depois de todo aquele caso de doping, né, e tudo mais, né? Foi acertado na opinião de vocês? O que vocês têm a dizer? Cara, não vou nem comentar muita coisa, porque eu já quero passar para um outro nome que, na minha opinião, não teve uma segunda chance. Sandro Hiroshi. Por causa do esquema de alteração da idade, que provocou perdas de pontos do São Paulo em 99, que provocou o rebaixamento do Gama no lugar do Botafogo e aquela aberração que foi a Copa João Avelange. Aberração, mas que eu gosto porque o São Caetano foi vice-campeão. Mas tudo aquilo surgiu e o Sandro Hiroshi ficou extremamente estigmatizado e ele não teve uma segunda chance, ao meu ver. O Lopes teve oportunidades. Jogou no Atlético Mineiro depois, jogou no Galo, passou, como passou em vários outros times depois. Mas aquilo abalou a carreira dele, nunca mais foi o mesmo. Outros jogadores também que a gente vai lembrar agora, teve um caso do atacante do Fluminense, Maicon, e outro que o Alan acabou de lembrar agora aí, o André, o nosso internauta aí, lembrou do Jobson, né? Esse eu acho que teve mais, esse teve 2, 3, 4, várias chances, teve, sei lá, 2 ou 3 passagens pelo Botafogo. O Alan tá falando pela polícia, que jogou no Bahia, jogou na Arábia, ainda não quis fazer exame antidoping lá. Nossa, o Jobson é bem lembrado. O Jobson é um desses que teve muitas chances. Infelizmente não deu certo, porque eu lembro muito bem de um jogo dele contra o Palmeiras, que ele jogou dopado, por doping. Foi pego no doping por cocaína, se eu não me engano. Acho que o Botafogo ganhou de 2-0 do Palmeiras, que foi, acho que, se eu não me engano, a última rodada do campeonato de 2009. O Palmeiras não pegou nem Libertadores naquele ano. E ele acabou com o jogo, colocou o time inteiro do Palmeiras na roda e estão procurando ele até agora. Uma das oportunidades que o Jobson teve na carreira, eu acompanhei de perto, foi em 2012 a 2013, foi no São Caetano. Ele jogou no time do ABC, eu sou do ABC, acompanho muito futebol da região desde sempre. E em março de 2013 o Jobson teve problemas com a polícia. Ele foi acusado de agredir a mulher dele lá em São Caetano do Sul, foi levado à delegacia em plena madrugada. E aquilo ajudou a acabar com a passagem dele no Azulão. Inclusive, ele chegou lá com o braço machucado, tinha acusação de agressão, a gente nunca ficou sabendo ao certo o que aconteceu, mas era só uma demonstração. O Jobson acabou preso por outros motivos depois, envolvimento com drogas, acusações de abuso. Então, não importa quantas chances fossem dadas para ele realmente não estava fazendo valer. Eu sou a favor de qualquer ser humano no mundo tenha uma segunda, uma terceira chance. Mas há um momento em que a pessoa precisa se ajudar. E o Jobson é um cara que nunca se ajudou. Não é possível ajudar quem não se ajuda. E o Jobson é uma pessoa que nunca se ajudou. É uma pena. A gente torcia muito para que ele voltasse a ser aquele jogador que prometia ser um grande atleta do futebol brasileiro. E especialmente no São Caetano eu torci muito por ele, embora desde a contratação eu já sabia que ia dar besteira, ia dar bobagem. E deu. Ia dar M. Foi só no Rio falar da Beyblade, né? Fala? Não sei. Como é que é a frase, Alan? Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado? Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Pra se ajudar, tem que se ajudar. Tudo bem. Eu vi uma aqui, ó. Você tá falando de Jobson, Botafogo, essa coisa toda. Minha memória, pra variar, puxou um casinho aqui que aconteceu em 2011. E olha que coisa maravilhosa. A manchete de um site aqui. Jogador de um site aqui. De um site. O senhor não deu crédito pro nosso site aqui. Alô, concorrência. Jogador Somália forjou sequestro relâmpago, diz Polícia do Rio. Na verdade, ele faltou num treino do Botafogo. Ele jogava no Botafogo na época. E aí ele deu um miguezão falando que foi sequestrado. Só que ele não foi sequestrado. E, cara, o que dizer, né? O que dizer? O Miacher, né? Tentou o Miacher, só que infelizmente não deu certo, né, pra ele. Não deu certo e hoje eu nem sei se eu sou... Vamos dar um... Esse Somália é aquele lá do... Não, esse Somália ele é meio volante, jogava de lateral. Então ele jogava junto com aquele Túlio Souza no Botafogo, aquele time acho que 2010, 2011, se eu não me engano, do Botafogo. Deixa eu falar aqui que a gente não tem problema de falar de concorrência, não. Reportagem da Tamini Leta no G1 em 2011. Tá, Matheus? É importante destacar o trabalho dos nossos colegas e principalmente das nossas colegas da imprensa. Ó, procurando aqui num site bem conceituado, Wikipedia, a gente vê que Somália está no América de Natal. Depois do Botafogo ele foi para Ponte Preta, Joinville, e aí começou um tour, né? ABC de Natal, CRB de Alagoas e até chegar no América de Natal.
Mas é um caso muito complicado, né? Eu acho que, de tudo que a gente falou hoje, existem duas coisas. Uma que é a recuperação, a segunda chance técnica, que é o que a gente falou do Ronaldo, falamos dos outros caras. E quando é a questão disciplinar, que é o mais delicado mesmo. Eu acho que segunda chance em caso disciplinar, se não for um negócio muito complicado com o treinador, eu acho que tem que ser dada porque acho que vocês resumiram bem a questão com o Felipe Melo. É um patrimônio do clube. Então, com o perdão da piadinha, mas você deixar o seu investimento parado no banco é perder dinheiro, tanto na economia quanto no futebol. Então, eu acho que o Palmeiras acertou em reintegrar o Felipe Melo, só que tem que colocar ele para jogar. Que o Cuca mude as convicções dele. Não gosto de colocar ele para jogar, não sei o quê. Velho, quebra a cabeça, dá um jeito de colocar o cara para jogar. Ou então libera para ser negociado de vez. Eu acho interessante a forma como você falou. Felipe Melo, obrigado. É um patrimônio do time do Palmeiras. Custa caro todo mês, tem uma manutenção que se chama salário. E para fazer um paralelo para a torcida do Palmeiras, imagine o Allianz Parque receber um grande investimento da W Torre e do Palmeiras com os pagamentos que se fazem através das vendas de shows, né, durante 30 anos. Imagine se o Allianz Parque tivesse um setor que não ficou muito bom, que não tem uma visão muito boa, ou que é atrapalhado por alguma coisa, ou que as cadeiras quebram. Você vai largar o setor vazio lá? Você vai perder 6, 5 mil cadeiras ali todo jogo? Não vai. Você vai estudar e ver qual é a melhor forma possível de usar aquilo. Fazer as melhorias e trazer a torcida para aquele espaço de novo. Porque isso é um patrimônio. Isso também serve para jogadores de futebol. São patrimônios da instituição. Você não vai colocar o Felipe Melo no banco de reservas única e exclusivamente porque não encaixa no seu sistema de jogo. Eu gosto muito do Cuca, mas me desculpe, isso não é motivo para deixar o cara encostado. Faça as variações para colocar o jogador que custou caro. Não é assim que você chega dispensando, você chega colocando. Eu sei que teve aspecto disciplinar, e na época eu concordei com o Cuca, mas eu discordava da forma como o Felipe Melo estava sendo tratado até então. Veja como não é uma coisa assim fechada. Eu posso concordar com um e com o outro de acordo com o momento, com as atitudes de cada um. Eu discordei ferozmente do que o Cuca fez com o Felipe Melo da chegada até aquele momento, discordei do que o Felipe Melo fez com ele e discordei agora dessa situação toda que ficou até uma coisa vexatória para ambos, para Cuca, para Felipe Melo. Diria até que para 3, que é a diretoria do Palmeiras, né? Então, trata-se o jogador como ele é, um ser humano, então você tem que ter respeito, não vai colocar ele para treinar separado desse jeito que foi feito, e trata-se também como um patrimônio da instituição, você não vai jogar no lixo por qualquer besteira. Até porque agora é minha hora de colocar frase bonita, preparem as palmas. Momento filosofia com o Matheus Adame. Filosofia, há uma coisa nessa vida, um pouco esquecida, que se chama perdão. Então, se o cara teve a manha de chegar, pô, professor, desculpa, tal, não sei o quê, poxa, pra que ficar com esse orgulho besta, né, enfim. Bom, já diria o poeta que as pessoas boas devem amar seus inimigos, né? Claro. Eu achei que com esse tom motivacional, meio beira-perdão, o Matheus ia completar com ir nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, Matheus? Então, coloquem Felipe Melo de volta no elenco e tentem se utilizar ele da melhor forma possível. Muito bem. Só pra gente finalizar esse tema do Felipe Melo, se teve, a gente pode falar que teve algum, entre aspas, pior ali, que foi o que mais errou, ao meu modo de ver, foi a diretoria do Palmeiras. Por todo o modo de como conduziu desde o começo lá da eliminação do Palmeiras contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, até hoje, que foi a representação coletiva do Felipe, o maior equivocado desse caso não foi Cuca, não foi Felipe Melo, foi a diretoria do Palmeiras, foi o presidente Maurício Gagliotti, foi o gerente de futebol Alexandre Matos, foi o diretor Cícero Souza, que não souberam contornar a situação sem causar todo esse alvoroço que está aí há, sei lá, pelo menos uns 2 meses envolvendo Felipe Melo, Cuca, Palmeiras e todos os outros. Bacana. Os últimos comentários. Doris Marta Fernandes. Acho que ele não merece. Muito arrogante. Sobre o Felipe Melo. Jefferson Santos. Com certeza o Palmeiras acertou na reintegração do Felipe Melo. Na minha opinião, ele é melhor jogador que o Thiago Santos. Tem que pôr ele pra jogar. E o André Araújo, sei que foge do assunto, mas o Denner é ex-Vasco. Vocês acham que ele iria, né, estourar no futebol brasileiro? Então,
iria estourar no futebol brasileiro até internacional? O Denner falecido. Não tinha na base recentemente do Vasco? Eu acho que ele tá falando do Denner falecido, não? André, responde pra gente aí se tem algum menino da base aí do Vasco que tá surgindo com o nome de Denner. Ó, eu vou ser honesto. O Denner, se existir um Denner atual, eu não sei quem é, logo nunca vi jogar. Então, não posso opinar. O Denner, finado, eu vi muito pouco. Eu era muito moleque quando ele morreu. Vi muita pouca coisa dele. Mas eu já vi muito vídeo do Denner, de jogadas do Denner. E foi uma grande perda para o futebol brasileiro. Era um excelente meio-campista, estava muito bem no Vasco, jogou muito na Portuguesa, passou pelo Grêmio também. Ele estava numa época muito difícil, né? A concorrência seria muito grande para ele, mas foi um excelente jogador. Eu acho que ele teria todo o potencial para ir até para fora do Brasil, sim. Titular da seleção brasileira eu não sei, porque a concorrência era grande, tinha Rivaldo estourando, Leonardo, enfim, muita gente boa naquela safra, Giovani dos Santos. A safra era muito boa, mas o Denner foi um grande jogador. Alguém quer completar? Faltava orientação para a carreira dele. A gente lembra muito do jogador que morreu cedo, que poderia ter sido um grande craque, que morreu num acidente de carro. Até é difícil de compreender de maneira tão boba até que ele morreu com cinto de segurança, né? A batida não fez nada, foi um impacto mesmo da desaceleração. O motorista do carro não aconteceu nada. Mas o Denner tinha problemas de gestão da sua carreira. Ele ficava mudando de time, né? Portuguesa, Grêmio, Vasco. Ele não tava. Então, mas ele ficava mudando. Ele chegou a ir pro Vasco, não sei se ele foi pro Grêmio e depois voltou pro Vasco. Eu sei que ele não estava se encaixando, ele tinha problemas disciplinares. Coisas normais para um garoto da idade dele, que de repente virou ídolo, que começou a ter dinheiro. Olha o carro que ele estava no dia que ele morreu, por exemplo. Se não me engano, era Mitsubishi, né? Era um carro para a época absurdo de caro. Então tinha essa coisa que subia um pouco a cabeça. E o jogador, naquela época, ele era mais despreparado para o sucesso do que os de hoje. Hoje eles são preparados para isso. Você vê o Neymar, foi construído para ser rico, para ser milionário, para ter lá seus parceiros na Espanha, na França. Esses jogadores não. Acontecia muito de uma hora para outra. Do nada você é pobre e você vira rico. Então não tinha essa questão psicológica sendo trabalhada. Hoje os clubes, os empresários e as famílias estão mais preparadas, fruto da melhoria do futebol, fruto da melhoria do Brasil, que deixou de ser o país que era até 94. A gente tem inegáveis avanços aí nos últimos 23 anos. Querendo ou não, a economia estabilizou, a moeda estabilizou. A gente tem essas crises hoje, mas que não são nem cócega perto do que acontecia na época da inflação. Então o Brasil se tornou um país melhor e com isso as pessoas ganharam mais consciência também. Com isso os jogadores, como a sociedade como um todo, vem um pouco mais preparada para isso. Está longe do ideal, mas é melhor do que era lá em 90. Ele surgiu em 91 na Portuguesa, né? Teve a Copinha, 92 já estava jogando no profissional, mas seria um grande jogador. É isso. William? É isso, eu concordo com o que vocês dois falaram. Eu não vi o Denner jogar. Então, se o Matheus, que é o mais velho aqui, nós três, não viu jogar, eu muito menos. Então, posso falar sobre os vídeos. Eu lembro de ter visto um vídeo dele, de um gol dele pela Portuguesa, driblando todo mundo lá. Aí, se fosse o Messi hoje fazendo esse gol, que já fez, com certeza já fez vários desses, estaríamos todos nós falando da genialidade do Messi. Então, vamos exaltar também o Denner, também, que jogou muita bola. Muito bem, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante mais um Torcedores Rádio. Você que interagiu, que curtiu, que conversou com a gente. E é isso. Glória a Deus por isso, como diria Felipe Melo. Obrigado, Alan. Obrigado, William. Alan, até semana que vem não, né? Alan está de férias. Então, semana que vem estaremos aqui, eu e o William, tocando o barquinho, tocando o Torcedores Rádio. Obrigado a todos, um abraço. Tchau.